Martes 26 de octubre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les recuerdo a ustedes que pueden participar a través del chat, el correo electrónico o seguirnos a través del Facebook. Un saludo a nuestros cibernautas, también a quienes nos acompañan por canal 25 y 95 en cable y a los compatriotas que nos ven a través de Uniglobe en canal 28 en Houston, Texas. Este martes hablaremos con nuestro invitado de la generación de recursos renovables, de la potencialidad instalada y la capacidad de nuestro país para explotar esos recursos y producir energía y desde luego las posibilidades de inversión en el país. El tema nos permitirá tener una mirada de las personas y empresas que nos ven como país desde fuera, desde luego. Nos acompaña en nuestros estudios esta mañana el doctor Nivaldo José de Castro, él es coordinador del Grupo de Estudios del Sector Eléctrico GESEL de Brasil y también del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Doctor de Castro, es un gusto. Hola. Buenos días. Mucho gusto. Bueno, gracias por tenerlo con nosotros. Doctor, para comenzar, nos gustaría que le explicara a nuestros cibernautas qué es GESEL y cómo llegan al país. Así. GESEL é grupo de investigação do setor elétrico, é grupo que investiga o setor do ponto de vista econômico, né? Temos uma equipe de cerca de 40 pessoas, professores, investigadores, estudantes de doutorado, maestria e graduação, e somos grupo ubicado na Universidade Federal de Rio de Janeiro, que é a maior universidade federal do Brasil e é uma universidade pública. E desenvolvemos investigações muito complexas sobre o setor elétrico do Brasil e desde 2009 começamos a analisar, a investigar as possibilidades de integração energética entre os países de América. Me decía cuando estábamos, antes de entrar al aire, que ustedes funcionan más como un tanque de pensamiento, pero entonces GESEL está dentro de la Universidad de Río de Janeiro, dependen de la Universidad de Río de Janeiro. Sí, sí, yo soy docente, profesor de la Universidad, del Instituto de Economía, como otros miembros del GESEL, ¿sí? Y como tenemos clases, pero desarrollamos investigaciones, porque soy profesor tempo integral, é uma característica que temos em Brasil. Os professores das universidades públicas têm que desenvolver investigações. Ahora explíquenos, ¿cuál es la relación que tiene GESEL, en este caso, dependiendo de la Universidad de Río de Janeiro, con Petrobras? Não temos uma relação direta com a Eletrobras, que é a empresa de energia elétrica. Desenvolvemos investigações, né, sobre aspectos que interessam a Eletrobras, mesmo ao Operador Nacional do Sistema, à Agência Reguladora, ao Ministério de Minas e Energia. Desenvolvemos investigações que nós consideramos importantes. Ficamos mirando os problemas e desenvolvendo investigações, escrevendo papers, relatórios, né, e distribuindo para os membros do governo e para a sociedade através da prensa brasileira. Pero ustedes funcionan como una especie de consejo consultivo, no sé? Não. Grupo de investigações com isenção, credibilidade, buscando a verdade, porque eu creio que essa é a função da universidade, né? É tanque de pensamento, né? Pero con la administración del presidente Lula ha habido un cambio en cómo ha funcionado GESEL, es decir, las orientaciones o no, o ustedes son totalmente independientes. Totalmente independientes, sí, porque hace parte del principio de la universidad que es la libertad de cátedra, ¿no? Miramos lo que consideramos importante, ¿no? Pero tenemos un relacionamiento muy directo con las autoridades del sector eléctrico, la Eletrobras, incluso con empresas privadas, grandes grupos privados, que tienen mucho interés en conocer cómo un grupo de investigadores isentos, ¿no? Independientes, están mirando ciertos problemas. Están en el país desde el pasado fin de semana. ¿A propósito de qué? Sí, fomos invitados por la CEL, por la conmemoración de los 65 años de la CEL, para participar de un seminario donde estamos apresentando las principales características y evolución del sector eléctrico de Brasil.
Perfecto, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Volvemos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. El doctor Nivalde José de Castro, coordinador del Grupo de Estudios del Sector Eléctrico GESEL de Brasil y también del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, está con nosotros en nuestros estudios. Doctor, me explicaba entonces en el segmento anterior que viene al país a propósito de los 65 años que está cumpliendo la central hidroeléctrica del río Lempasel. Debo entender que justamente este día, ayer y este día han habido algunas exposiciones, no sé, ponencias de parte de ustedes. Sí, sí. ¿Cuál es el énfasis o los enfoques que ustedes están dando en estas exposiciones, digamos, porque para nosotros como país es muy importante conocer, obviamente, la experiencia que tienen ustedes en materia, ¿no? El objetivo del seminario es presentar la evolución, las principales características del sector eléctrico brasileño, ¿no? Nosotros, como El Salvador y como la mayoría de los países de América Latina, empezaron profundas reformas en el sector eléctrico en los años 90, ¿no? Pero Brasil, por conta de su dimensión continental, ha enfrentado una crisis de racionamiento muy fuerte en 2001 que obligó el gobierno y el sector a cambiar mucho en este modelo. ¿Era un racionamiento derivado de la situación climática o no, de la crisis? No, é derivado de que o modelo não era sustentável para o desenvolvimento do setor elétrico, porque enfatizava muito as inversões, a privatização e inversões solamente de capital privado, e isto ha sido um erro para o Brasil e para outros países, porque o setor elétrico é um setor que tem características muito específicas de necessitar de muita plata para inversões de largo prazo, né? E os investidores privados não têm esta capacidade de planeamento e de inversões. Então, o Brasil, porque necessita muita energia nova a cada ano, né? Este modelo se configurou incompatível com as necessidades do país, e a crise de 2001 é uma crise do modelo que se ha implementado em los anos 90. E o presidente Lula, que empieza seu governo em 2003, hace uma reforma muito importante, com algumas inovações que creemos que pode ser um sendero para os outros países, incluso para El Salvador. Cremos. Eu creio que isso quem tem que avaliar são as autoridades, a CEL, a CIGET, o Conselho Nacional de Energia de El Salvador mirar. Então, nosso objetivo é apresentar como resolvemos este problema e como hoje estamos fazendo inversões muito importantes em hidroeletricidade, que é a melhor energia que um país pode ter em sua matriz. Ahora, pero me interesa que nos explique un poco más sobre la experiencia que ustedes tuvieron entonces. ¿El modelo en qué momento entra en crisis?
El modelo que se aplica desde 1990. Que entra em 2001 para 2002, na crise, todas as famílias, as indústrias han sido obrigadas a reduzir seu consumo de energia elétrica em 20%, compulsoriamente, e as famílias que não reduziam eram penalizadas com plata e com o corte do fornecimento de energia elétrica. ¿Sí? E em 2003, Lula, em janeiro, empeça seu governo, né? E no Ministério se trabalha muito para fazer cambios muito importantes em la direção do modelo. E o principal cambio é as parcerias entre empresas públicas y grupos privados. Claro, ya vamos a ver eso, vale. Porque explíqueme, por lo que yo le entendí, la crisis se deriva justamente de un modelo que tiene que ver con un énfasis muy alto en la inversión privada. Sí, solamente en la inversión privada. Únicamente en la inversión privada. Únicamente en la privada. Entonces, este es el mayor error, incluso dejando el planeamiento del sector eléctrico en las manos de los agentes privados, que não tem esta mirada para o futuro de 3, 5, 10 anos. Pero aún estando en manos privadas, los énfasis de producción energética estaban centrados en la producción hidroeléctrica. Não, porque para os agentes privados não interessa muito as inversões em energia hidroelétrica, e sim em termoelétrica, porque necessita inversões de menos inversões e com retornos mais rápidos. Uma hidrelétrica é uma inversão muito grande, de largo prazo, que não é compatível com a lógica do capital privado puro. Por isso que a parceria entre uma empresa privada como a Eletrobras ou a CEL e agentes privados fazendo inversões hidrelétricas é modelo que nos parece muy eficiente. Es decir, estamos hablando del asocio público-privado. Justamente. Vamos a la pausa, cuando regresemos nos explica más de esto, ya volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. El día de ayer anunciamos el tema y nuestro invitado que está con nosotros esta mañana en nuestros estudios, y decíamos Eletrobras de Brasil está interesada en invertir en el país en infraestructura energética. Una delegación ha llegado a El Salvador en el marco del 65 aniversario de El Salvador, y anunciábamos entonces que estaría con nosotros Nivalde Castro, coordinador de GESEL. Un par de comentarios que nos han llegado a través del Facebook. Por ejemplo, dice Sigfrido Alexander Villegas: ojalá que logren generar inversión, ya que Brasil es una de las culturas que cambia el mundo, según el Discovery Channel, junto con China e India. Aquí hay bastante mano de obra calificada, sin empleo y con unos salarios malísimos. Hace referencia a El Salvador, obviamente. Luego dice Alex Sorto, pregunta para el señor Nivalde Castro: ¿por qué está interesada Eletrobras en invertir en El Salvador? ¿Qué quiere Eletrobras a cambio? Usted no es de Eletrobras, pero bueno, a lo mejor puede responder a esa inquietud más adelante. Y Daniel Sifonte dice: en nombre de los desempleados tendría que decir muchas gracias por la inversión que traerán pronto. Además, decirles que son muy bienvenidos a invertir en El Salvador. Saludos. Bueno, son algunos comentarios. Me interesaría que usted pudiera responder a esto. Sí, sin duda. Yo no soy de Eletrobras, claro. Soy un
professor, investigador, pero estamos estudando muito o programa, o processo de integração energética entre os países. E o Brasil e a Eletrobras têm uma possibilidade de contribuir muito para a integração energética por conta da experiência tecnológica que a Eletrobras tem e por conta de sua capacidade de inversões, não? Isto estamos mirando agora esta inversão em Nicarágua, uma central hidrelétrica de 250 megawatts, que irá cambiar completamente a matriz elétrica de Nicarágua. Era uma matriz, é hoje uma matriz termoelétrica, e com esta central hidrelétrica, quando se começar a gerar energia, sua matriz irá cambiar completamente e não será mais necessário gastar com petróleo, com hidrocarburo. Né? No caso de El Salvador, é um programa de governo, é uma agenda de Estado, esta decisão do governo brasileiro de contribuir para um programa de integração energética. E o governo do Brasil tem a Eletrobras como este instrumento de viabilidade. É um pensamento do governo do Brasil hoje, e cremos que para o próximo governo, porque domingo teremos uma eleição presidencial, onde a candidata do presidente Lula hoje tem a maioria de aprovação da população. 10 pontos de ventaja estaria, não? Sim, já algo como 11 pontos, já é a última enquete de ayer. Está crescendo essa diferença porque reflete muito a aprovação que a população brasileira tem com o governo Lula, que realmente ha sido um governo ímpar em la história do Brasil. Sim. Y estas elecciones de domingo, con la posibilidad de que Dilma Rousseff gane la elección, entonces significa la continuidad de estos proyectos. Sin duda, sin duda. Creemos que no será. ¿Y cuál es la perspectiva de esta agenda de Estado de integración energética? Porque creemos que los países tienen que ter energia barata, a energia elétrica barata, porque ela é a base, né, do desenvolvimento econômico e social. E a hidroeletricidade é a energia mais barata que um país pode ter. Doctor, pero perdone, cuando usted me explicaba, por ejemplo, la crisis del 90 en Brasil, cuando comienza este nuevo modelo que se hace énfasis totalmente con la inversión privada, las consecuencias de esto después, cuando la crisis económica golpea a estos países, aumenta el precio del petróleo, entra en crisis entonces sí, este tipo de producción. Sí, y aumenta la tarifa que las familias tienen que pagar de energía eléctrica porque está vinculada al precio del petróleo. Pero sí, en los 90 hubo una tendencia de casi todos los países en América Latina de abrirse en sus economías y de entrar con este tipo de inversiones plenas, digamos, a este tipo de rubros. ¿Qué fue lo que pasó en América Latina? ¿Los países olvidaron tener una política energética muy propia? No, era un modelo baseado en las reformas de Inglaterra, que neoliberal, como llamamos, que tenía como base la privatización de las empresas públicas, de los activos públicos, y tirar del Estado la responsabilidad con relación a las inversiones y al planeamiento de este sector de infraestructura que es estratégico para el desarrollo de un país. Este es el grande error que nosotros consideramos. Hoy en Brasil trabajamos con la perspectiva de que es necesario unir fuerzas para poder investir en hidroelectricidad y otras fuentes renováveis, como eólica, como biomassa de cana-de-açúcar. Este que é uma diferença muito significativa do modelo do Brasil hoje, com relação ao modelo que se ha instaurado em todos os países de América, que é o modelo da privatização. Que, por exemplo, podemos mirar a grande crise que a Argentina tem hoje em el setor elétrico. Sí, sí. Todo inverno há crise. Por quê? Porque o setor elétrico ha sido privatizado totalmente. E em Brasil, não, porque a Eletrobras não ha sido privatizada.
Perfecto, hacemos otra pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Voy a grabarla para... Bueno, doctor, nos quedamos pendientes con el tema del asocio público-privado. Este sería, no sé, es un modelo que llegó entonces a sustituir la aplicación del modelo neoliberal en la parte estrictamente energética que tenía que ver con la privatización total de la producción eléctrica. Entonces, explíquenos cómo opera en Brasil el asocio público-privado, porque el presidente Funes, y usted lo sabrá, ha hecho mucho énfasis en este modelo, que en nuestro país obviamente no se conoce. Creo que siempre es importante instruirnos un poco sobre esto. Yo voy a explicar rápidamente. Primero, cualquier inversión en una nueva planta hidroeléctrica o mismo termoeléctrica se tiene que ter una subasta. Y para las subastas son formados consórcios. Y en estes consórcios se procura, através da Eletrobras, formar parcerias, sócios públicos, Eletrobras, com privados, que participam das subastas, e a subasta estimula a competência, porque o governo estabelece um preço, teto, e em la subasta sai o vencedor, o consórcio que apresenta o maior desconto em relação ao preço teto. Então, como há competência e em los consórcios tem empresas públicas e privadas, incluso para as grandes centrais hidrelétricas da região amazônica, como Jirau e Santo Antônio, né, a Eletrobras põe subsidiárias em cada consórcio para estimular a competência. E, ao sair vencedor, né, se estabelece um contrato de 30 anos de venda de energia com correção em relação à inflação. Então, este é um modelo muito eficiente, porque com este contrato, né, é possível obter financiamento a custo os mais baixos que se pode oferecer em Brasil, porque está se dando de garantia o contrato de venda de energia por 30 anos. Então, é um modelo muito bom. ¿Cuáles son los niveles de participación porcentual de los privados y el público? Em caso de Brasil, o governo estabelece 49% para a empresa pública, para o caso da Eletrobras, e 55% para os agentes privados. ¿Sí? Isto é uma decisão muito mais vinculada à questão de hacienda pública, porque se passa de 50%, impacta o endeudamento do setor público, que não é bueno por conta dos cenários macroeconômicos. Então, a Eletrobras, em las grandes centrais hidrelétricas de la Amazônia, por exemplo, em esta última subasta, realizamos para a construção da terceira maior hidrelétrica do mundo, Belo Monte. A Eletrobras se quedou com 49% de participação em el consórcio vencedor.
Este modelo de asocio público-privado sí tiene un efecto directo sobre el tarifa, porque al final de cuentas a la gente lo que le interesa es saber, a veces, y no lo digo despectivamente, sino que la gente a veces poco entiende de las cuestiones técnicas, más en esto de electricidad que es bastante complejo, ¿no? Sí. Hasta el establecimiento de una tarifa, cómo se hace. Y entonces la gente lo que quiere es que la tarifa sea más barata. ¿Es sensible la diferencia que hay entonces entre este modelo que se ha aplicado en este momento con lo que se tenía en el 90? Completamente diferente. A sociedade está tendo benefícios a largo prazo que poucos países do mundo têm hoje, porque estamos conseguindo, através das subastas e da sociedade pública-privada, obter o custo de energia elétrica mais barato do mundo. Algo como $40 o megawatt para Belo Monte. É custo que nenhum país do mundo tem hoje, solamente tem com subsídios para o gás natural, por exemplo, como no caso de Bolívia. Sí, sí. Sí. ¿Y cuánto cuesta el megawatt habitualmente en otros países que no tienen estos modelos? Sale muito mais alto porque poucos países têm este potencial hidrelétrico. Por exemplo, com relação à energia solar em Espanha, $400 o megawatt. Com energia eólica em Europa, $250 o megawatt. E nós outros estamos obtendo na energia $40 claro. o megawatt. Quer dizer, é um custo muito baixo, o mais baixo do mundo hoje. E se obtém em $40 porque também a central hidrelétrica tem uma potência muito grande e se obtém economias de escala. Não? Obviamente, para uma central hidrelétrica, por exemplo, de Tigre, que Honduras e El Salvador pretendem construir de 750 megawatts, certamente será maior o custo, né, em relação a Belo Monte, pero será un custo muy benéfico para los dos países, ¿no? Perfecto, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, háblenos un poco sobre lo que implica en términos de inversión, sobre la generación hidroeléctrica, por ejemplo. Usted dice, bueno, son inversiones de largo plazo, pero la rentabilidad, vamos a hablar de esos temas, ya volvemos. Sí, La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. El doctor Nivalde de Castro del grupo GESEL de Brasil está con nosotros en nuestros estudios. Doctor, el caso de El Salvador, bueno, somos países tropicales, ¿no? Tenemos, los niveles de lluvia son bastante normales prácticamente todos los años, todos los inviernos tenemos inviernos bastante aceptables con niveles importantes de lluvia. Entonces eso abre las puertas a obviamente que nos convirtamos seamos mejores candidatos a construir las presas o embalses en este país. Explíquenos un poco qué es el consejo que se está dando. Entonces, ustedes están diciendo, miren, los énfasis, creemos que pueden ser entonces profundizar más la inversión en el recurso de generación hidroeléctrica. Sí, esta es las evidencias empíricas de que nuestros estudios indican, lo más importante es invertir en hidroelectricidad, porque
como resultado de las reformas neoliberales de los años 90, prácticamente todos los países de América Latina pasaram a investir em termoelétricas, que são, ao fim e ao cabo, oferecem uma tarifa muito mais alta que a hidroelétrica, Claro. né? Então, creemos que é muito melhor, muito mais eficiente do ponto de vista econômico e ambiental, porque não há emissão de gases de efeito estufa, né? Investir em hidrelétrica. E El Salvador tem uma vantagem a mais sobre os outros países, que é a geotermia. Porque um país hídrico como o Brasil, que 90% de sua geração é hidrelétrica, tem um risco hidrológico, porque pode não chover muito em um determinado ano, então tem que ter uma energia complementar à hidrelétrica para em estes casos, e mesmo para cobrir os outros 10%. Es una especie de diversificación de generación. Sim, sim. E El Salvador tem uma grande vantagem, que é a geotermia, porque a geotermia funciona todos os dias del ano, 365 dias. Então pode Exacto. complementar a hidroeletricidade, que em el período de verano não chove o suficiente para oferecer a energia elétrica necessária. Y la generación geotérmica, a pesar de, no sé si se requiere mucho más inversión en equipos, en tecnología, ¿no resulta más cara que la hidro? ¿O sí? Sí, pero es más barata do que a térmica. ¿Por quê? Porque, Siempre es más barata. Sí, ¿por quê? Porque el recurso energético que hace funcionar las turbinas tiene custo zero, porque el vapor... Claro, y lo tiene ahí. Sí, y el mismo que hidrelétrica, lo que hace funcionar una hidrelétrica, ¿cuánto custa? Agua de la lluvia, Exacto. no custa nada. Então, se hace las inversiones y el costo de operación y manutención es muy chico, por eso que la hidrelétrica es mejor y las tarifas no cambian ao longo del tiempo, porque se sabe cuánto irá custar el custo de la inversión y el pagamento a largo plazo, enquanto que uma termoelétrica se inverte menos para la construir, Exacto. pero se paga muito e um custo variável, que é o custo associado ao preço do petróleo no mercado internacional, particularmente para um país que não tem petróleo. Exacto. Sí, então, é muito melhor, eficiente econômica e ambientalmente trabalhar com a hidrelétrica. Um ponto que certamente iremos falar adelante, que é algo muito preocupante para El Salvador, é os embalses. Construir uma elétrica implica em ter embalses. Então, este para El Salvador é um problema que podemos analisar em seguida. Bueno, lo vemos justamente después del pequeño corte. Ya volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Doctor de Castro, me decía usted, bueno, que hay un poco de las inquietudes que se generan siempre en la construcción, siempre esto de los embalses, y el país que tiene
una densidad poblacional bastante alta y el territorio bastante chico, entonces siempre hay dificultades, las dificultades que atraviesa, por ejemplo, el Cimarrón o el proyecto del Chaparrales, es decir, el país se enfrenta a este tipo de dificultades que no son las que tiene necesariamente Brasil, por ejemplo, por la extensión geográfica, ¿no? Sí, pero Brasil tiene hoy restricciones de la política ambiental muy fuerte para construcción de hidrelétricas con grandes embalses, ¿sí? Hasta el año 90 esto no era un problema social, pero con la Constitución de Brasil de 88, la sociedad impôs en la Constitución restricciones muy severas con los impactos ambientales. Y en el caso de hidrelétrica, el principal impacto ambiental es el tamaño de los embalses. Exacto. ¿Sí? Entonces, por cuenta de esta restricción de la política ambiental, hoy estamos construyendo hidrelétricas sem embalses, son las hidrelétricas de filo de agua. ¿Cómo funciona eso? É algo porque em uma hidrelétrica a turbina e o gerador se queda em pé, não? E se hace uma represa e por conta da queda da água, né, a força da gravidade hace mover a turbina. O que hace uma central hidrelétrica de fio de água, em vez de se quedar em pé, se queda deitada e se move por conta do movimento da água, da força da água. Algo así como una hélice o un motor de un avión. Justamente. En lugar de aire, digamos, entra agua. Pero tiene que ter um rio caudal com força para mover. Então não é necessário grandes embalses. O sea, sí se hace un embalse, pero muy pequeño. Sim, o embalse solamente para que a água passe com mais. Então isso diminui. Há um índice que se utiliza muito, é quilômetro quadrado por megawatt instalado. Então, em Brasil, temos uma usina com grande embalse na região amazônica, que é um crime ambiental, que hoje não seria construída, a usina, a central de Balbina, que tem 9 quilômetros por megawatt. E Belo Monte irá ter 0,2 quilômetros quadrados por megawatt. É uma usina de filo de água. Então, há hoje, incluso, né, uma tecnologia para mitigar, diminuir o impacto ambiental de los embalses em las construções de hidroelétricas. Entonces, El Salvador sería aconsejable en el país instalar este tipo de tecnología. Certamente. Eu creio que esta possibilidade de associação da CEL com a Eletrobras em inversões de novas plantas hidrelétricas, a Eletrobras poderia utilizar esta experiência que está desenvolvendo em Belo Monte, em Santo Antônio e geral, incluso os impactos sociais, que é a transferência de populações, onde os embalses se farão. Hoje, um custo de uma central hidrelétrica em Brasília de 10 a 15% é solamente por conta de los impactos ambientais. E isto é possível porque, como o custo de energia elétrica é o mais barato de todos, se pode, né, gastar com a mitigação de los impactos ambientais e sociais. E mesmo assim, a energia, o custo de energia se queda mais barato do que a térmica. Explíquenos, porque ya está Electrobras, tiene ya inversión en Nicaragua. Sí. Se está construyendo una presa, ¿no? Sí. ¿Se está aplicando esa tecnología? ¿Sabe usted si se aplica esa tecnología? Eu não sei, pero eu creio que também estão atentos a este problema, porque Nicarágua também é um país com uma dimensão geográfica não muito grande e lá Eletrobras, porque utiliza financiamento de bancas que exigem que os critérios ambientais sejam também muito rígidos. Sí, sí. Então, há uma consciência social, não só nacional, mas internacional, de que as construções das hidrelétricas têm que levar em consideração
mitigar al máximo el impacto ambiental. Perfecto. Otra pausa y volvemos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Un punto que me llama la atención es en términos de financiamiento, el tema de inversiones, doctor. El Brasil, debo entender que tiene una partida, no sé si son cerca de $800 millones que podría facilitarlos para trabajo, ¿no? Incluso hay unos $500 millones por ahí que estaban destinados inicialmente para el tema del transporte. No sé si en nuestro país harán uso de esos $500 millones o podría en un momento determinado tener una reorientación para dedicarlos a esto, pero el tema de inversión siempre es interesante, pues saber si en Brasil pueden haber esas posibilidades. Sí, hay esa posibilidad. Los 800 millones ha sido una decisión del presidente Lula con el presidente de El Salvador, em um importante encontro que han tenido em Brasil há pouco tempo, claro, que o presidente Lula ha orientado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco estatal, para abrir uma linha de financiamento solamente para El Salvador. E certamente parte desses 800 milhões poderão ser utilizados em las construções de hidrelétrica. Ao mesmo tempo, o Brasil, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem esta vocação, não, de financiar inversões onde há a participação de empresas brasileiras em outros países. E, no caso de El Salvador, a possibilidade de uma integração entre CEL e Eletrobras, isto se quedaria muito mais tranquilo, sem limite de valores, e sim por conta da viabilidade econômica de los projetos. Caso El Salvador adote este modelo de subastas e contratos de largo prazo, isto seria muito importante porque seria possível obter custos destes financiamentos muito baratos e, consequentemente, o custo final da energia elétrica para a população de El Salvador se quedaria muito baixo, porque esta é uma característica muito interessante deste modelo, oferecer como garantia para os bancos o contrato de venda. Uma modelagem de engenharia financeira que chamamos de Project Finance, né? Que é o fluxo de caixa do projeto que é a garantia para o banco que financia, neste caso, o Banco de Desenvolvimento. ¿Y usted sabe si esos fondos están supeditados, su liberación está supeditada a la aplicación de este tipo de modelos? Eu não sei, pero seria mais tranquilo este tipo e é muito adequado para inversões em el setor elétrico. Por quê? Porque a demanda de energia elétrica não cambia muito ao longo do tempo. Você pode calcular através de probabilidade qual é a taxa de crescimento. Então, isto é muito tranquilo, particularmente para o consumo residencial das famílias, não? Então, isto serve como uma garantia
Entonces, para el banco es una seguridad de que haverá pagamento, plata, para cobrir el financiamiento. Entonces, como el risco es muy bajo, Sí, sí. incluso com uma participação de uma empresa pública brasileira como a Eletrobras, o risco menor cai mais, o custo do financiamento pode ser o mais barato que El Salvador poderia obter. E, ao fim, tarifas mais baratas. ¿Cuánto tiempo puede llevarle al país para poder aplicar este modelo y en qué rubros serían los más indicados? O tempo depende das negociações e da análise dos projetos de inversões. Creemos que, por exemplo, este projeto da central hidrelétrica de Tigre, que é uma central de 700 e poucos megawatts, seria um projeto muito interessante, porque incluso permitiria autossuficiência para El Salvador, autossuficiência para Honduras e exportação de energia elétrica para os outros países. Então, é um projeto nos parece ser algo muito interessante de analisar, particularmente porque hoje os países de América Central têm uma rede de transmissão comum. A través del CIEPAC. Sim, nós como investigadores estamos muito curiosos de analisar esta experiência, porque nos parece a experiência mais desenvolvida de América Latina de integração energética, vários países integrados em linhas de transmissão. Creemos que o próximo passo seria a integração do planeamento para que uma central hidrelétrica tão grande como a central de Tigre possa ser parte do planeamento de todos os países e beneficiar todos os países. Creemos que é um caminho muito interessante de se investigar e por isso que gostaríamos muito de ter contatos e um intercâmbio maior com as universidades de El Salvador. Sí. Ahora, entonces, en el enfoque que ustedes plantean, por ejemplo, como lo plantea Brasil, de este tipo de inversiones con una orientación integracionista, pasa por este tipo de cosas. Es decir, la posibilidad de que ustedes, bueno, ya hay una inversión en Nicaragua, puede haber una inversión en el Tigre que implicaría inversión para dos países, El Salvador y para Honduras. Sí, y para los otros países, porque como es una central que tiene uma capacidade instalada muito maior do que as necessidades de El Salvador e Honduras, é possível construir numa perspectiva de exportação dessa energia. Pero os outros países têm que estar cientes e conscientes destas possibilidades. Pero como são muitos países e a demanda desses vários países cresce, quando esgotar a utilização de Tigre, se poderia construir uma central hidrelétrica em Costa Rica muito maior do que o seu mercado e Costa Rica exportar para os outros. Creemos que do ponto de vista lógico é um modelo muito consistente, não? Perfecto, vamos a una pequeña pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Doctor, me llama entonces poderosamente la atención de este proyecto de la presa El Tigre. Entonces me decía usted, planteado el Tigre se puede plantear entonces más bien como un proyecto de integración eléctrica regional. Sí. Es decir, y ahí entonces aplicar el modelo de asocio público-privado Sí. y con una perspectiva regional. Sí. Es algo, nos parece assim, algo muy simples, objetivo, pero con un argumento muy fuerte, ¿no? Particularmente porque hoy América Central tiene una experiencia de integración energética que no existe ni en Europa, porque Europa no tiene integración entre los países, ¿no? Las grandes empresas nacionales como la de Francia, EDF, como de Itália, Enel, como de Alemanha, E.ON, no permite a integração por linhas de transmissões porque querem manter os mercados sob seu controle. Em América Central, temos uma linha de transmissão que liga todos os países. Então, é um passo muito importante, o mais importante, porque agora, onde se tem a energia elétrica mais barata, esta energia elétrica poderá exportar para os outros países com benefícios para todos. Es decir, en un momento determinado que un país sea deficitario, los otros países pueden suplir la demanda de ese país. Se não só deficitário, pero se miramos a médio e largo prazo, poderemos fazer as inversões em sociedade, incluso com participação de empresas de los outros países, né, em las energias, em las centrais elétricas mais baratas, com benefícios para todos. É algo que nos parece um sendero muito tranquilo de se avançar. Claro, nós outros somos investigadores, do ponto de vista técnico e analítico, este é um modelo eficiente, pero sempre há que levar em consideração as diferenças políticas, culturais. Pero isto eu creio que é possível, particularmente se as universidades estão preocupadas e desenvolvendo investigações para oferecer para as autoridades públicas do setor e da política, né, sugestões de senderos, não? Pero GESEL ya está trabajando en coordinación con las universidades locales. Sí, ¿Hay algún esfuerzo? Sí, amanhã iremos ter uma reunião que creemos que será um primeiro passo importante e irreversível neste caminho de integração energética, porque falar em integração energética sem a participação da academia é algo que não é muy bueno, porque en la academia es que tenemos, né, las mejores condiciones de investigar y propor las soluciones técnicas y políticas. Bueno, vamos a hacer en este momento la última pausa y solo quiero que nos plantee un poco cómo está viendo usted, como alguien que viene de Brasil, que es brasileño, cómo está viendo El Salvador, cómo se ve El Salvador desde esa visión. Vamos a la pausa. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos, única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte.
Bien, vamos al cierre de la entrevista en línea. Doctor de Castro, explíquenos entonces, ¿cómo se ha estado viendo El Salvador desde fuera? ¿Cómo se ve? Sí, nosotros vemos muy bien, pero mesmo sem um conhecimento muito profundo, não é? Antes de venir para El Salvador, os alunos do curso que são de El Salvador nos han oferecido classes para conhecermos melhor a estrutura do setor elétrico de El Salvador e seu funcionamento. O que nos parece um problema maior é que não há contratos de largo prazo entre distribuidoras e geradoras. Este que nos parece um problema, mas uma deficiência maior do modelo. ¿Qué implicaciones tiene la falta de un contrato a largo plazo? Porque inviabiliza uma rentabilidade segura para os geradores e, consequentemente, não há estímulos para inversões. Incluso neste modelo de sócio público-privado sem contratos de largo prazo, os sócios privados não têm condições de fazer inversões porque não há uma tarifa de largo prazo fixada. O que há hoje em El Salvador são subastas para o dia seguinte, por hora. E isto tem uma estabilidade em el fluxo de caixa muito grande. Para a CEL, que é uma empresa grande e uma empresa estatal, isto não é tão problemático, pero fazer inversões com financiamento e com sócios, né, em la parceria, este modelo não é bueno, não é eficiente. E estamos falando isso com base em la experiência de Portugal, com base na experiência de Espanha e com base na experiência de Colômbia. Hoje mesmo estamos em el seminário falando sobre essas questões e apresentando conclusões de investigações que realizamos em Espanha, em Portugal e em Colômbia. Ahora, las autoridades de CEL en nuestro país tampoco desconocen de esto, ¿no? Eu creio que sim, pero é um problema de mirar adelante, não? Hoje é possível se conviver com estas características, pero para uma inversão como de El Tigre, este modelo de subasta para o dia seguinte não é o mais eficiente, porque não dá garantia firme, consequentemente, o custo do financiamento será maior. Então, se consegue cambiar, traz um benefício em la diminuição dos custos de energia elétrica para El Salvador. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, doctor, ha sido muy gentil. No, muchas gracias, muy amable. Disculpe por mi portuñol. No, está muy bien, doctor. Le agradecemos nuevamente su Gracias. participación. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios el rector de la Universidad de El Salvador, Rufino Quesada, para hablar sobre el tema de presupuesto. Buenos días.